bem com vocês? Como vocês foram na última rodada? Com a gente aqui também não foi diferente. Foi uma rodada péssima para a maioria dos cartoleiros. Uma rodada com média de mais ou menos 40 pontos, o que é bizarro, considerando o capitão, que dobra a pontuação de um jogador. Foi uma rodada muito complicada. O Santos era o grande favorito, empatou em casa 3-3 com o Fortaleza e não é mais o líder do campeonato. O Sampaoli trollou milhares de cartoleiros e colocou o Sanches no banco. Caralho, é difícil, velho. Muito. Isso mesmo, o capitão de muitos começou no banco. Aí todo mundo pensou, já ele entra, imita. Entrou sim, numa das suas primeiras jogadas, ele levou amarelo. Filho da puta! O SG do Santos, né, nunca nem vi. Levou 3 gols do Fortaleza e se tivesse mais 10 minutos de jogo, capaz que o Fortaleza até virava o jogo. Pra piorar, a gente teve um confronto do Flamengo que todo mundo pensou que o Jorge Jesus pouparia o time. Poupou ali nas laterais e tudo mais. Rascaeta jogou, fez um baita golaço. O Gabigol, que seria uma unanimidade na rodada, não tava como certeza ali, tava até provável no fechamento do mercado, mas não era certo que jogaria. Também fez gol, né? O artilheiro do Brasileirão marcou mais uma vez. E o Flamengo é o novo líder da competição. Só tô dando notícia ruim, né? Do que passou na última rodada. O Cruzeiro não segurou o SG. O Cruzeiro levou o empate, cedeu o empate ao CSA no último minuto. E o Corinthians, né, defesa mais sólida do campeonato, empatou, levou um gol, então não segurou o SG também diante do Avaí. Não foi fácil. A 16ª rodada não foi nada fácil. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. As nossas dicas aqui, né, foram até muito boas em relação à rodada. Nós fizemos 52,13 pontos, mas várias dicas foram boas, foram pontuais. Citei aqui no gol, a Gabi citou, né, Tadeu e o Gatito tá em uma crescente, segurou o SG ontem diante da Chape e fez algumas defesas difíceis. O Jorge, na lateral, foi o autor de um golaço, não segurou o SG, mas foi muito bem. Na zaga, o Veríssimo vencendo o nome, mesmo sem o SG, um nome muito bom. O Arrascaeta, como eu disse, fez um golaço. E o Galhardo também, mesmo sem gol, fez 5 e pouquinho, foi bem regular em casa. No ataque, falei do Gabigol, mesmo não sendo assim tão certo de jogar, fez gol. Sacha, excelente opção de capitão, que a Mai citou no último vídeo, foi muito bem. E o Fred também marcou. O técnico Jorge Jesus, que fez mais de 9 pontos, e o Sampaoli, que mesmo sem o SG do Santos, fez mais de 6. Então nossas dicas foram muito boas, mesmo com uma rodada tão difícil como a última. Tô aqui, gente, também passando aqui, antes de começar o vídeo das dicas dessa 17ª rodada, pra reforçar nosso convite do bolão da Liga Cretinos. É um bolão muito bacana. Quem gosta de ganhar um dinheirinho rápido aí, um bolão que a gente sempre tá participando, eu e a Gabi. Acontece toda rodada. Pra maiores informações, só clicar no link abaixo aí do vídeo, ou então vai no Instagram da Liga Cretinos. Na última rodada a gente sorteou algumas vagas grátis, né, ali no Instagram deles, e foi muito bacana. E é isso, participa lá com a gente, é um pessoal super confiável, a liga deles é muito bacana, seja de pontos corridos, seja o bolão, muito bacana. Dá pra conferir e participar sim. Fica aí nosso convite, meu, da Gabi também, tá bom? Vamos falar da 17ª rodada. Defensivamente é uma rodada muito difícil, muito mesmo, principalmente na zaga. Mas vou começar falando dos goleiros. No gol, escolhi alguns nomes pontuais aí pra pontuar, pra mitar, né? Vamos pensar positivo e vamos lá. O Douglas, do Bahia, a minha primeira opção. É uma das peças aí no setor defensivo, né? No gol mais regulares. O Douglas, na última rodada, fez mais de 16 pontos fora de casa. Tá sempre se destacando com defesas difíceis. Entra nessa rodada não só pela regularidade, mas pelo fator SG. Por quê? Porque o Bahia recebe em seus domínios o CSA, que não é um bom visitante e que também não tem um ataque tão potente. Então pode sim segurar SG e aparecer com defesas difíceis. O goleiro do time baiano, ele tem uma média de 8,55 pontos. Acho sim uma excelente opção. Volpe é o segundo nome que eu vou citar. Goleiro do São Paulo. Na última rodada levou 2 gols e fez 5,20, se eu não me engano. É uma excelente opção, vem se destacando aí com defesas difíceis. E o São Paulo perdeu pro Vasco na última rodada, mas acredito sim que no Morumbi, diante do time reserva do Grêmio, que no momento, esse vídeo aqui está sendo gravado no intervalo de Grêmio e Palmeiras. Palmeiras e Grêmio, né? O Grêmio no momento tá passando de fase, né? Tá eliminando o Palmeiras. Pois não tem jeito, é imortal. E acredito sim
que o Grêmio vá reserva, porque na semana que vem o Grêmio tem um confronto pela Copa do Brasil, tem um confronto diante do Atlético Paranaense, fora de casa. Saiu na frente, mas acredito que o Grêmio vai poupar. Então o São Paulo deve enfrentar um time reserva ou misto do Grêmio, e acho que o Volpi pode aparecer sim com SG e com defesas difíceis, tá bom? Cássio, goleiro do Corinthians, é um goleirão e Corinthians é o dono da melhor defesa da competição. Isso explica muita coisa. O Corinthians recebe o Atlético Mineiro e, de acordo com as estatísticas, o Atlético Mineiro cede muitos pontos para goleiro. Então o Cássio tá aí como boa opção para defesas difíceis, sim. O Atlético tá jogando hoje, né, a Sul-Americana, o Corinthians joga amanhã, se eu não me engano, mas acredito sim que o Cássio vai jogar, tá bom? Como eu falei, a zaga do Corinthians é muito regular. Em casa, acredito sim na superioridade dessa defesa do Corinthians diante do Atlético Mineiro, que tem um ataque potente, mas isso é bom até pra dar uns chutes ali e o Cássio aparecer com essas defesas difíceis, tá? Também vou citar o Gatito. O Gatito tá numa fase excelente, ele vem sendo muito regular, né? Vem salvando o Botafogo ali atrás. Pra quem não sabe, o Gatito joga fora de casa, joga sim. O Botafogo, né, vai lá no Sul enfrentar um Inter, mas possivelmente um Inter reserva. O Inter tem agora, no decorrer da semana, um confronto muito difícil diante do Flamengo. E na semana que vem tem um confronto diante do Cruzeiro. Então acredito que o Inter vai poupar no final de semana. O Gatito pode segurar um SG e fazer algumas defesas difíceis fora de casa. Pra fechar o setor, vou citar o Santos, do Atlético Paranaense. Também pode ser uma peça que pode vir a ser poupada. Vamos ficar de olho em como vai o Atlético Paranaense, né? Até porque joga a vida pela Copa do Brasil em casa. Mas eu acho sim que o Santos pode sim jogar. O Atlético Paranaense recebe em seus domínios, né, na Arena da Baixada, o Ceará, e o Santos pode aparecer com defesas difíceis. São esses os nomes no gol. Vou passar para as laterais. Nas laterais, não tem como não citar a dupla de laterais do São Paulo, Reinaldo e Daniel Alves. Reinaldo, ele vem sendo bastante regular, ele tem 3 gols e 1 assistência e 24 roubadas de bola na competição. Então, ele tem uma boa média de 6,60 pontos. E como eu falei, o Grêmio deve ir reserva nesse confronto diante do São Paulo fora de casa. Daniel Alves, não tem como não citar. Ele foi mal na última rodada, deu uma desvalorizada, mas Daniel Alves é uma excelente opção. Ele é camisa 10, ele tá como lateral no Cartola, mas é um meio armador. Vai finalizar bastante, roubar a bola, chutar tudo que vê pela frente. Então, acredito sim que o Daniel Alves é até uma unanimidade na rodada, não pode faltar no time de ninguém. Então fica aí a dica do Daniel Alves. Fagner, do Corinthians. O Fagner, ele tá bem tímido até agora na competição. Ele tem 2 assistências e 20 roubadas de bola, mas como eu falei, a defesa do Corinthians é muito sólida, muito confiável. Então se o Fagner segurar o SG, se o Corinthians segurar o SG diante do Atlético Mineiro, grandes chances aí do Fagner imitar, roubar umas bolinhas, quem sabe dar alguma assistência. Então também é uma boa opção ali no setor. Moisés e Nino Paraíba fecham essas dicas, né, minhas nesse setor, nas laterais. Por quê? Como eu falei, o Bahia é favorito, um dos grandes favoritos na rodada. Recebe em casa, na Fonte Nova, o CSA. E o Nino e o Moisés podem aparecer bem roubando bolas, podem aparecer bem dando assistências. Acredito sim na superioridade do Bahia e acho que pode segurar o SG sim. E os 2 laterais serem boas opções. O Moisés vem de uma expulsão, pode ser uma boa opção também aí pra valorizar. E o Nino na última rodada foi muito bem, roubou bola, se eu não me engano, deu uma assistência. Então também acho que é uma boa opção, tá bom? Na zaga. A zaga, sem dúvidas, é a pior posição da rodada. Muito difícil mesmo. Mas, a priori, vou falar algumas peças aí pra vocês na zaga. Vou começar com o Manuel, do Corinthians, como eu já falei algumas vezes, né? Até nesse vídeo, em razão da segurança da zaga do Corinthians. O Atlético Mineiro tem um ataque potente. O Manuel, ele tá melhor que o Gil pra Cartola. Sei que o Gil é um zagueiraço, mas o Manuel tá mais regular. Temos também, como boa opção, o Arboleda. Por quê? Pensei no Arboleda porque o Arboleda, ele pode segurar o SG, pode roubar a bola também. E a zaga do São Paulo em casa vem sendo confiável. Eu não sei, meu. O Cuca, no último jogo, ele colocou no banco o Bruno Alves, né? Colocou o Anderson Martins pra jogar. Não concordei muito. São Paulinos talvez até concordem comigo, mas acho sim que o Arboleda é uma boa opção. E dos nomes aí que a gente tem como provável, é o melhor nome do São Paulo. Lucas Fonseca e Juninho, do Bahia. Em razão do SG, né? Não é aqueles zagueiros que a gente escala esperando muita coisa, mas o Bahia é um dos grandes favoritos para segurar o SG na rodada. O Dedé, do Cruzeiro. O Dedé não tá provável, mas ele voltou a treinar. Ele foi poupado no último jogo diante do CSA. E o Cruzeiro
precisa vencer. E o confronto é em casa, é uma luta ali pela parte de baixo da tabela contra o Vasco. O Dedé, lei do ex, pode aparecer bem no jogo aéreo, roubando bolas e quem sabe o Cruzeiro segura SG em casa com o apoio da sua torcida. Então são esses os nomes aí. Passa a bola pra Gabi, pra ela indicar os meias, os atacantes, os técnicos, falar o nosso time da rodada. E é isso. Uma boa sorte pra vocês. Beijo. Fico por aqui. Salve, cartoleiros, mais uma rodada Cartola e cá estamos novamente, mais uma rodada. A Jé já deu as dicas de goleiros, dos defensores, zagueiros, laterais, etc. Então estou aqui para dar as dicas de meia, atacante e técnico e falar o time dessa rodada para vocês, tá bom? Então, bora lá. Primeiro meia, né, que eu escolhi foi o Gregory do Bahia. O Gregory já tem 42 roubadas de bola em 13 jogos e enfrenta o CSA. E todo mundo sabe que o Bahia é franco favorito essa rodada. O outro jogador que eu escolhi foi o Campanharo, da Chapecoense. O Santos cede muita roubada de bola para meio campo. Então o Campanharo, que é muito ativo e sofre muita falta, é sim boa opção pela mobilidade que ele tem. Além disso, a Chapecoense joga em casa. O Campanharo já tem 31 roubadas de bola no total, então acredito sim que ele seja uma boa opção. Outro jogador que eu escolhi do outro lado foi o Sanches. Querendo ou não, é o vice-colocado em gols e em assistências pelo Santos. E o Santos é um time muito ofensivo. Não acredito que a Chape consiga aí segurar o SG, então acaba assim o Sanches se tornando uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Bruno Guimarães. Ele tem uma média de mais de 5 pontos e só negativou em uma rodada. Além disso, na arena, ele costuma mandar muito bem. Então acredito sim que o Bruno Guimarães também seja uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Arrascaeta. O Arrascaeta, em 8 jogos como titular, tem 7 gols e 6 assistências. Gente, é surreal a média do Arrascaeta. Então, todo mundo sabe que o Palmeiras está desestabilizado depois da eliminação na Libertadores, coisa linda. E acredito sim que o Arrascaeta seja uma boa opção. O último jogador que eu escolhi foi o Raul. Por que Raul? Raul, em 13 jogos, já tem 34 roubadas de bola. Então, acredito sim que ele seja uma boa opção para roubadas de bola, tá bom? Bora para os atacantes. Pro ataque, os primeiros jogadores que eu escolhi foi a dupla do Flamengo, Gabriel e Bruno Henrique. Os dois juntos possuem 19 gols e 3 assistências. Gabriel é o artilheiro do campeonato, o Gabigol vem jogando muito, e o Bruno Henrique cresce muito em jogo grande, então acredito sim que sejam boas opções. Eu não escalaria os dois juntos, mas um ou outro eu acho sim que é válido escalar. O outro jogador que eu escolhi foi o Everaldo. Gente, o Santos tomou 8 gols nos últimos 3 jogos. E o Everaldo, por sua vez, dos 8 gols que ele já fez, 6 foram em casa. Além disso, ele é o homem da Chapecoense, que agora junto com o Campanharo, né? Mas ele é o principal homem da Chapecoense, o principal jogador. Então acredito sim que ele seja boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Gilberto. O Gilberto fez 6 gols nos últimos 3 jogos, como titular, né? Levando em consideração que 3 foram contra o Flamengo, 2 contra o Palmeiras e 1 contra o Atlético, ou seja, só pegou pedrada e fez gol. Imagina contra o CSA. Então acredito sim que ele seja boa opção. O outro jogador que eu escolhi para a posição foi o Ione. Por que o Ione? Tanto pela possibilidade de gol, quanto por ele pontuar muito bem, independente dos scouts principais. Além disso, contra time fechado, quando o Fluminense enfrenta times mais fechadinhos, o Ione finaliza muito. Então ele acaba pontuando muito com finalizações. Já são 31 finalizações em 12 jogos. O Ione é uma ótima opção, além de pontuar bem nos scouts principais. O jogador que eu escolhi foi o Rony. Ele participou diretamente de 6 gols em 10 jogos como titular, ou seja, a média dele também é muito boa. Acredito sim que ele seja uma boa opção, ainda levando em consideração que ele sofre muita falta. Já foram 25 faltas sofridas e finalizar muito, já foram 21 finalizações. Isso tudo em 10 jogos, como titular, né? Então acredito sim que seja, sim, boa opção. Vou fechar a posição com o Antony do São Paulo. O São Paulo tá sem um homem de referência, tá sem um atacante de referência ali no meio. E o Antony é o jogador que costuma desequilibrar. Então acredito sim que o Antony seja uma boa opção, ainda mais levando em consideração que o Grêmio deve jogar reserva, tá bom? Então acredito sim que ele seja uma boa. Para os técnicos, eu optei pelo técnico do São Paulo, do Bahia, do Fluminense e correndo por fora também o técnico do Atlético Paranaense, tá bom? Agora, bora pra escalação. No gol, a gente optou pelo Douglas, do Bahia. Zaga, Manuel e Arboleda. Lateral, Daniel Alves e Nino Paraíba. Sim, dobramos o Bahia. Meio campo, Arrascaeta, Campanharo e Raul. E no ataque, Gabigol, Ione Gonzalez e Gilberto. Gilberto é o nosso capitão. Nosso técnico é o Roger do Bahia. E o nosso time custou 159,44 pontos, beleza? É isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente espera que as dicas
mandem muito bem. Não se esqueçam de participar do Bolão da Cretinos, que tá valendo muito a pena. Lembrando vocês que talvez a gente faça uma live na sexta-feira, uma live ao vivo, pela primeira vez aqui. Faremos uma live ao vivo, se tudo der certo. De toda forma, a gente vai avisando nas redes sociais, então não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais pra vocês saberem se a gente vai ou não fazer a live mesmo, tá bom? Mas se tudo der certo, a gente vai fazer uma live na sexta-feira, então ative as notificações aí pra quando a gente começar a live, vocês acompanharem com a gente, tá bom? Um beijo e boa rodada. Fui!